Was Alex Pereira going to use his ninja magic against Jiri Prochazka? There is a house in Charming. Stephen Thompson. E aí, pessoal, como vocês estão? Hoje vamos fazer uma recapitulação do UFC 303, que aconteceu neste último final de semana. Pessoal, eu literalmente acabei de voltar de Vegas, 1h30 de carro aproximadamente. Cara, esse final de semana foi louco. Eu estive em diversos lugares, resolvendo coisas de patrocinadores, e depois eu fui a Vegas para a feira do UFC, a UFC X, e é claro, estávamos lá para o UFC 303. Um monte de coisas aconteceu com esse card, substituições de última hora nas lutas, Michelle Waterson se aposentando, grandes nocautes, foi simplesmente incrível. Um card 100% inacreditável. Embora Conor e Chandler não lutaram na luta principal, porque eles eram o evento principal anteriormente, mas a luta principal, a nova luta principal, foi uma completa loucura. Falaremos sobre isso em alguns segundos, mas antes, MVP contra Ian Gary. Aquele primeiro round de MVP, ele deu um chute, Ian pegou a perna, derrubou ele praticamente, mantendo o MVP o tempo inteiro ali no chão. Ian Gary lutou muito para pegar as costas do MVP, mas o MVP se esforçou muito para se levantar, e aí o Ian conseguiu encaixar o triângulo na perna e tentou pegar ele também com mata-leão. Eu até pensei que a luta iria acabar ali naquele primeiro round, mas o Ian não conseguiu encaixar o estrangulamento, porque o MVP se defendeu muito bem. E o Ian não conseguiu pegar de jeito nenhum o pescoço do MVP. Mas foi um primeiro round inacreditável, muito bom. E no segundo round, MVP conseguiu acertar as mãos em Ian Gary. Aquela mão direita do MVP estava machucando o Ian Gary. Me parece que ele estava sentindo. Me parece. O MVP mostrou também uma defesa de quedas muito boa, porque MVP defendeu bem aquela tentativa de chave de pé do Ian Gary. Na minha opinião, o Ian venceu sim o primeiro round, MVP venceu o segundo round, na minha opinião, e o terceiro round foi meio que lá e cá, foi muito equilibrado esse round. MVP estava vencendo a luta até o momento em que Ian foi lá e pegou as suas costas, então o Ian venceu a luta por decisão. Foi um bom plano de jogo do Ian Gary. Mas, ainda assim, o MVP lutou muito bem. Esperamos ver você de volta, cara. Volte ainda melhor. E Ian Gary ainda continua invicto. Ele aplicou muitos bons golpes. Eu gostei da luta do Ian e do MVP. Agora, Mayra Bueno versus Mace. No primeiro round, eu acho que a Mayra estava vencendo a luta. E no segundo, a Mace conseguiu aquela posição ali na guarda e aplicou diversos golpes de cima para baixo até acertar aquele cotovelo que abriu um corte muito profundo em Mayra. E é claro que o médico queria paralisar a luta, não dava para ela continuar, aquele corte estava sangrando muito, estava muito profundo e consequentemente iria prejudicá-la na luta. Então, Mace venceu a luta por nocaute técnico. Smith contra o Roman. Foi uma boa luta, o Roman dando belos chutes, realmente machucando as pernas do Anthony Smith, mas no decorrer da luta, o Smith estava realmente muito cansado. Estava demonstrando muito cansaço e o Roman venceu a luta por decisão. Agora, o coevento principal, Diego Lopes versus Dan Ige, que deveria anteriormente ser Brian Ortega. Mas Dan Ige, em um curto período de tempo, chegou em ótima forma e que bom que ele aceitou essa luta, porque essa luta foi uma das melhores lutas da noite. No primeiro round, Diego Lopes saiu feroz, Dan Ige mostrou muita experiência nessa luta, ele manteve a calma, ele manteve a guarda, Diego Lopes conseguiu aquele lindo estrangulamento, parecia que a luta iria acabar ali, mas ótima defesa de Dan Ige. Foi incrível, eu amei a forma como ele se defendia dos golpes de Diego Lopes. O terceiro round foi épico, mas parecia que Diego Lopes estava desacelerando. Eu senti que ele estava diminuindo seu ritmo. Então Dan Ige aproveitou
começou a ir para cima, começou a boxear, mas Diego Lopes acabou vencendo a luta por decisão. Foi uma excelente luta desses dois grandes atletas. E agora vamos para o card principal. Droga, esses dois caras só fazem lutas épicas. A luta nem tinha começado, mas o jogo mental já estava acontecendo. Quando esses caras estavam parados, um na frente do outro, aquilo ali foi provavelmente uma das trocas de olhares mais épicas da história do UFC, ou até mesmo do mundo. Bom, vamos lá. O primeiro round foi maluco. Eu não sei se Jiri Prochazka estava mentalmente pensando se Alex Pereira estava usando suas magias para vencê-lo ou coisas desse tipo. Eu não sei, mas eu acho que talvez isso afetou mentalmente o Jiri Prochazka, porque ele não tinha ideia do que fazer. Ele não conseguia encontrar seu ritmo. Ele não conseguiu encontrar seus golpes. Alex estava acabando com as pernas dele, com aqueles chutes. Ele pensou, eu não vou conseguir vencer esse cara em pé, então eu vou levar ele pra grade, como aconteceu na primeira luta entre eles. Ele conseguiu derrubar Alex, mas dessa vez não foi o que aconteceu. Alex definitivamente trabalhou muito a melhora de defesa de queda. Ele trabalhou muito bem a sua defesa de quedas durante esse período de tempo. E o Prochazka não tinha mais nada. Então eles voltam para o centro do octógono, mas o Prochazka ficou com as mãos abaixadas simplesmente na frente do cara com o gancho de esquerda mais cruel da história do UFC. E ele foi acertado no final do primeiro round. E ficou olhando para Alex, chamando ele. O primeiro round foi definitivamente para Alex Pereira. E no início do segundo round, Jiri Prochazka volta, mas ele ainda estava atordoado daquele gancho de esquerda. E Alex deu um dos chutes mais rápidos que eu já vi nessa categoria. Quem vai vencer esse cara? Quem vai parar Alex Pereira? Todos estavam falando que Alex tem que subir para os pesos pesados e que ele poderia possivelmente vencer Jon Jones. Eu não sei, mas depois de ver o que ele fez nos médios e agora nos meios pesados, eu adoraria ver esse teste. Rapaziada do MMA dublado, Stephen Thompson, renomado lutador do UFC, compartilhou aí as suas impressões sobre a atuação do nosso campeão Alex Pereira no UFC 303, que aconteceu nesse último final de semana, cara. Ele destacando aí a intensidade do evento e a complexidade das lutas que aconteceram. Quanto a Alex Pereira, a luta do Poatan, o Thompson expressando aí, né, a sua admiração pelas habilidades, pela técnica demonstrada pelo nosso lutador brasileiro. Ele comentou como o Alex dominou o primeiro round com aqueles chutes devastadores que claramente machucaram o Jiri Prochazka mentalmente e também fisicamente, né? E o Thompson destacando a evolução do Poatan, né, em suas defesas de quedas, o quanto ele melhorou a sua defesa de queda, conseguindo aí com êxito impedir ali a tentativa de queda do Jiri Prochazka. O Thompson também, né, especulando sobre o futuro de Alex Pereira, que é o que praticamente todos estão fazendo, cara, especulando o futuro de Alex Pereira, mencionando aí sobre essa possível mudança de categoria para os pesos pesados e até mesmo enfrentar o Jon Jones, né? Ele ponderou aí sobre as habilidades do Poatan e como eles poderiam, né, traduzir aí em um novo desafio dentro do UFC, considerando, é claro, a ascensão do Poatan tanto na divisão dos médios quanto agora nos meios pesados. Além disso, ele também refletiu aí muito bem sobre a estratégia do Jiri Prochazka e como ele tentou responder, né, à agressividade do Poatan no segundo round. Mas, no entanto, a combinação de velocidade e poder, agilidade do Alex Pereira se mostrou ainda mais dominante, deixando aí, cara, até mesmo o Thompson intrigado sobre quem poderia ser, né, quem possivelmente poderia ser aí um desafiante capaz de parar o nosso brasileiro. Em resumo, pessoal, esse resumo aí, né, proporciona uma base sólida aí para a gente poder observar, analisar, entender, compreender, né, o quanto
o Alex Poatan tem se tornado ainda mais destaque, ainda mais lenda, fazendo ainda mais história, né, cara, na organização. A cada luta, o Poatan faz mais história. A cada evento que ele salva, ele faz mais história, cara. É simplesmente incrível, porque o nosso brasileiro aí, a maior estrela do UFC no momento, mais ativo na atualidade, é o nosso brasileiro Alex Poatan Pereira. Deixa aí a sua opinião, curte o vídeo, deixa o seu like, dá aquela moral pra gente, ajuda o nosso canal a crescer. Até o próximo vídeo.